Yehia Meller. Hoje, Shabbat Shalom, já tô fazendo na sexta-feira a nossa aula. A semana foi corridíssima, não conseguimos fazer na quarta. Agradeço a vocês essa flexibilidade de horário. Realmente tem sido bastante corrido para mim. Quando a gente não conseguir, a gente dá umas atropeladas assim, passa para sexta, de repente, se não dá na sexta, a gente passa para o domingo à noite. Queridos, recados, recados, recados. Amanhã a gente não vai fazer o nosso shiur, devido a, inclusive, eu quero uma. O falecimento de um grande amigo meu, grande amigo da família. A gente vai no velório, Estou sem voz? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza? Então, acho que só para vocês não tá vindo aí. Essa conexão, verifica. Então, a gente vai, eu vou acabar vendo a família e tal, um conhecido. E de manhã eu não vou conseguir fazer o nosso estilo, tá? E hoje vai ser para ele, realmente, para a elevação da alma do nosso, acho que é amigo do pai, não sei se o pai está sabendo também, mas o nosso querido amigo Vinícius Domingos. E O Vinícius faleceu, Gabi? faleceu essa manhã, e aí a gente vai lá confortar uns amigos, enfim. Mas vamos lá. Vamos para a nossa aula. A última aula que a gente teve foi antes da nossa espetacular aula com o Rabino Dor Leontar. A gente estava falando do segundo juiz, o grande tzadik. Na verdade, ele é um Talmid Chacham, um mestre em estudo e conhecimento da Torá, o Otniel, que ele substituiu nada mais, nada menos que o próprio Yehoshua ben Nun, o Josué. E por 32 anos, o Otniel ele liderou os judeus nas terras de Israel. Mas, vocês lembram, né? Que bastava um grande tzadik, um grande juiz, um grande shofet falecer. O povo judeu acabava transgredindo, enfim, aconteceu. E como castigo e punição, na verdade, pela falta da presença divina, pela situação que a presença divina se afastou do povo judeu, o rei de Moab, chamado Eglon, ele, apesar de estar num reino muito fraco, ele acabou tomando as terras de Israel dos próprios judeus. Eles ficavam lá, mas não mais com um comandante. E o Eglon, que era um idólatra, e vocês lembram que os moabitas, eles tinham uma idolatria absurda, horrível. A gente encontra isso na Torá, eu só não lembro o nome da paraxá, na porção, mas que fala exatamente que as moabitas faziam oferendas terríveis para o Deus dos moabitas. E era das necessidades fisiológicas, imagina, que era uma maneira de adorar esse Deus. Se não me engano, era Dagon, eu não lembro se era Dagon. O Nogueira aí vai me ajudar com certeza. Dagon era o egípcio, né? Que oferecia os filhos no braço de Dagon ali, queimava os Eu não filhos. lembro agora, não sei se é Dagon ou se... Bom, enfim, agora me fugiu a memória. Eu estou aqui focado, mas enfim, daqui a pouco o Nogueira descobre aí e me passa. E o que aconteceu, vendo a total declínio do povo judeu, Hashem manda simplesmente o Beit Din nomear outro shofet, outro juiz. E esse juiz era Ehud, que era da Shevet Benyamin, ou seja, da tribo de Benjamim, e também ele era um Talmid Chacham, mas ele não se achava tão grande, e realmente ele não era tão grande como Otniel.
E ele não estava assim de uma maneira confiante para vencer a guerra contra os moabitas, contra o rei Eglon, que até então ele conseguiu um feito que muitos não conseguiram, que era ter o domínio sobre Israel, sobre os judeus, inclusive. E o que acontece? O Beit Din, quando nomeia ele, sabe muito bem das qualidades, apesar de não ser um erudito do tamanho do Otniel, mas ele era muito imponente na arte da guerra, apesar de ser um juiz, um chofeta. E ele, portanto, decidiu usar um truque para se livrar do rei Eglon, do rei inimigo. E esse era o plano de Ehud. Ele entraria no palácio de Eglon, fingindo que tinha ido, ou vindo, no caso, dar-lhe um presente, então ele o mataria. Gente, obviamente que isso era uma trama extremamente perigosa e ele tinha que ser extremamente cuidadoso. Ehud ordenou que uma espada especial fosse feita para ele. Era tão curta que ele podia esconder debaixo do casaco. Tinha bordas afiadas e ambos os lados em ambos os lados para que ela pudesse terminar seu trabalho rapidamente. E aí que a gente conhece a expressão faca de dois gumes. E assim o Midrash nos conta. Podíamos pensar que o plano de Ehud funcionou bem porque ele foi muito esperto ao usar uma espada com dois gumes afiados e ao descobrir exatamente como matar o rei Eglon. Na verdade, o plano de Ehud foi bem sucedido porque ele estava armado com um tipo de arma completamente diferente, muito mais eficaz que uma espada. O estudo da Torá. A Torá é a verdadeira arma e era a verdadeira, continua sendo, de um judeu. Ela é nomeada a espada de dois gumes, porque se um judeu a estuda, ele vence nos dois extremos, neste mundo e no mundo vindouro. A gente já sabe disso, a gente já viu isso. A gente já viu, por exemplo, quando Moshe Rabbeinu disse aos judeus no Yam Suf, ou seja, na abertura do mar. Apenas fiquem quietos, observem, Hashem lutará por vocês. Se Bnei Israel não tivesse pecado mais tarde, enviando espiões, eles nunca precisariam de armas para conquistar as terras de Israel. O inimigo simplesmente teria fugido deles. Fato que depois daquele pecado, os judeus precisavam de um exército, mas na verdade foi Hashem que lutou por eles. Apenas parecia que o exército estava vencendo por causa de sua força. Isso se compara a um príncipe de 3 anos, e esse exemplo que Midrash traz é fantástico, que soube que seu pai, o rei, tinha alguns inimigos perigosos. O rei, ele disse ao pai que adoraria matar pelo menos um deles. Lógico que o rei riu, pois sabia que o filho pequeno não é capaz de matar ninguém. No entanto, para fazê-lo se sentir importante, o rei permite que o filho segure a espada junto com ele. Parece que a criança está realmente golpeando o inimigo, mas é claro, é o pai que faz isso. Da mesma forma, apenas os filhos de Israel apareceram para lutar no tempo de Moshe. Quando Amaleque atacou, Moshe enviou Yoshua para lutar com o exército judeu. Mas, na verdade, os Amalequim foram derrotados apenas quando os judeus olhavam para as mãos levantadas de Moshe, rezando para Hashem. Nem Bnei Israel venceram os poderosos gigantes Sihon e Og. Eles apenas agiram pelo bem das aparências. Foi realmente Hashem que milagrosamente fez isso por eles.
Vocês se lembram da história de Sihon e Og? A gente pode ver rapidamente aqui. Quando Moshe chamou o nome de Hashem, Sihon caiu morto. Eles eram gigantes. E Og, que tentou jogar uma pedra gigantesca, enorme, no campo judaico, não conseguiu e foi milagrosamente derrotado. Mas na época de Yehoshua, os 31 reis de Eretz Canaã caíram sem que os soldados judeus tivessem que lutar muito. Vocês lembram da batalha de Jericó, que caiu, para que os judeus pudessem conquistar a cidade facilmente? Ora, o Passuque, em Terrilim, nos diz o verso, nos Salmos nos diz, os judeus não herdaram a terra com sua espada, e seus braços não os ajudaram. Eles só precisavam fazer movimentos de luta, mas era Hashem que fez o trabalho por eles. No tempo dos Shoftim, dos juízes, os judeus pecaram. Hashem parou de lutar por eles somente se o Shofet, ou seja, se o juiz tivesse um zehut, como é que é a tradução exata dessa palavra? Um mérito. Somente se tivesse um mérito especial, e certamente quando Bnei Israel fizessem tchuvá, Hashem os salvava. Agora, ele ajudou Ehud a vencer Eglon por causa da espada de 2 gumes de Ehud, seu estudo da Torá. Não só simplesmente a ferramenta, a arma, nem o seu poder bélico, mas sim porque Ehud sabia que tudo que acontecesse, Hashem que ia decidir. Bastava eles, os judeus, se apegassem na Torá e voltassem a procurar Hashem, que tudo voltaria ao normal. Mas vamos ver como foi essa trama fantástica. E o Midrash conta isso para nós nos mínimos detalhes. Ehud disse a um grupo de homens dos filhos de Israel: vamos atravessar o rio Jordão e ir para Moab. Temos um presente para o rei Eglon. Um belo presente foi preparado. E Ehud e seus homens apareceram com ele diante dos guardas na entrada do palácio. E eles disseram aos guardas que desejavam ser admitidos para entregar seu presente. Ora, os guardas não suspeitaram porque os judeus não estavam armados. Os guardas não notaram a pequena espada de 2 gumes de Ehud sobre o casaco. Eles apenas inspecionaram o lado esquerdo do corpo dele. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês e gostaria muito que vocês participassem também. Por que os soldados inspecionaram apenas o lado esquerdo dos judeus e de Ehud, o juiz? Vocês sabem? Um chute, que nem diz aquele, né? Bora. Porque chutando, porque a maioria dos soldados talvez seriam direito e é mais fácil de prontidão pegar a arma por ali, do lado esquerdo, talvez. É isso aí. Para um destro, é muito mais fácil você desembanhar a espada do lado esquerdo do que do lado direito. Então, para um destro, como a grande maioria esmagadora é destra, os soldados inspecionaram apenas o lado esquerdo. Agora, olha que interessante. Mas eles não detectaram armas no lado esquerdo do casaco de Ehud. Então, onde estava a espada? Estava no lado direito de Ehud. Por quê? Ehud era canhoto. Ele sempre colocava a espada à direita. Hashem fez Ehud especialmente canhoto, a fim de ajudá-lo com o seu plano. Os guardas não pensaram em inspecionar seu lado direito de perto. Quando Eglon soube que o líder judeu tinha vindo pessoalmente trazer um presente, ficou lisonjeado. Ele permitiu que a delegação judaica entrasse e aceitou grandiosamente seu presente. Ehud e seus homens se comportaram respeitosamente na presença do rei. Depois que a audiência terminou, eles foram embora. Isso tudo, lógico, fazia parte do plano de Ehud. Ele queria ter certeza de que ninguém suspeitaria. Ehud acompanhou os judeus até a travessia do Rio Jordão. Ele ficou. E ele deixou que os outros atravessassem o rio. Então ele voltou a Moab.
Ele apareceu na entrada do palácio e disse aos guardas: por favor, deixe-me ver o rei novamente, tenho algo importante para contar a ele. Ué, os guardas não viram motivo para recusar, afinal, o líder do povo judeu estava ali há pouco tempo e honrou o seu rei. Mais uma vez, Ehud se viu diante do rei Eglon e disse: a mensagem que eu trago é extremamente secreta. Eu nem queria que meus companheiros judeus a ouvissem. Foi por isso que eu voltei sozinho. O rei acreditou nele. Ele ordenou que todos saíssem da sala. Então, ele convidou Ehud para a câmara interna e privada, onde se assentou em seu trono. Vossa Majestade, eu trago uma mensagem de Deus, Ehud falou. Ehud planejou cuidadosamente essa parte. Embora Eglon fosse idólatra, ele honrou a Deus, o maior Deus. Um tzadik como Ehud não usaria a palavra de Deus para mentir. Ele realmente tinha uma mensagem secreta de Deus que deveria matar esse rachá, esse perverso. Porque Ehud queria que o rei Eglon se levantasse. Eglon era muito gordo. Ele faria bastante esforço para se levantar. Dessa maneira, ele se distrairia e não iria perceber que Ehud estava fazendo. O rei estava concentrado em se levantar do trono, quando Ehud rapidamente, como a piscadela, sacou a espada. Ele a enfiou profundamente no abdômen de Eglon. E Ehud fez isso tão rápido que Eglon morreu antes que tivesse tempo de gritar. Hashem ajudou Ehud com seu plano. Se Eglon gritasse, os criados teriam entrado correndo e matado Ehud. Cada segundo era precioso agora. Ehud corria risco de vida. Ele teve que escapar imediatamente. Assim não teve tempo de retirar sua espada do corpo do rei. Ehud também não quis arriscar ficar manchado de sangue. Ehud, portanto, deixou o rei morto no chão e saiu correndo da câmara. Ele trancou a porta atrás de si para ganhar tempo extra. Hashem claramente protegeu. Nenhum dos guardas ou criados o deteve. Ele saiu do palácio sem obstáculos e correu para o rio Jordão. Depois de atravessá-lo, já nas terras de Israel, ele estava seguro. Enquanto isso, os servos de Eglon se perguntavam o que o rei estava fazendo há tanto tempo lá. Eles notaram que a porta do seu quarto particular estava trancada e eles disseram: ele deve estar trancado por algum motivo, porque precisa de privacidade. Talvez ele, sei lá, precise usar o banheiro, alguma coisa nesse sentido. Eles esperaram um pouco e começaram a ficar preocupados. Eles deveriam entrar ou deveriam esperar um pouco mais? Finalmente, eles decidiram agir. Destrancaram a porta do lado de fora e entraram. Que visão encontraram? Seus olhos viram o rei deles estava morto no chão, em uma poça de sangue, com uma espada presa à sua barriga. O líder judeu fez isso, exclamaram. Ele pagará com a vida. Todos eles gritaram. Mas onde ele estava? Ehud chegou em segurança às terras de Israel. Ele ainda estava fraco e cansado de sua aventura no palácio, mas não havia tempo a perder. Ele imediatamente reuniu os filhos de Israel, tocou o chofar e anunciou: chegou a hora. Chegou a hora de combater Moab. Os moavinhos ainda estavam confusos por causa da morte do rei. Se vocês confiam em Hashem, assim como eu, ele certamente entregará Moab em nossas mãos. Os soldados judeus obedeceram Ehud, e alguns deles bloquearam o rio Jordão. Os soldados moavinos estacionados nas terras de Israel não podiam mais escapar para Moab. E nenhuma nova tropa de Moab poderia entrar em Eretz Israel. Alguns grupos de soldados judeus foram ordenados a lutar contra os soldados moavinos que estavam nas terras de Israel. Os soldados judeus mataram todos eles e Moab admitiu a derrota. Nos 62 anos seguintes, nenhum inimigo se atreveu a invadir as terras de Israel novamente. Ehud, o shofet, o juiz, ensinou Torá aos filhos de Israel e garantiu que eles não servissem a ídolos. E agora, a gente vai entender quem foi Ehud. O Midrash nos conta sobre a nevoá de Jacob, a profecia de Jacob. O patriarca Jacob sabia sobre Ehud
e seu Ruach HaKodesh, ou seja, o seu espírito de profecia. Quando ele abençoou seus 12 filhos, Yaakov disse à tribo de Beniamim, a Shevet de Beniamim, Beniamim é como um lobo que dilacera. Uma explicação disso é, da tribo de Beniamim virá um Shofet Ehud, que será um lobo astuto. Ele enganará seus inimigos, levando às derrotas. E olha só que coisa interessante. A gente estudou agora que, apesar de Eglon ter sido um rei idólatra, ele fez uma coisa espetacular aos olhos de Hashem, mesmo que tenha sido esse ato apenas. Vocês prestaram atenção qual foi? Vocês pegaram essa sacada? Não? Sim? Não? Quando o Ehud fala que ele tinha uma mensagem do Deus de Israel, o que Eglon fez? Se levantou. O Midrash nos conta o seguinte: lemos que o rei Eglon se levantou do trono quando ouviu o nome de Hashem ser mencionado. É fato que ele era um rachá, um perverso, mas ele honrou Hashem levantando-se, mesmo não sendo tão fácil para ele, que era muito gordo. Portanto, Hashem disse, eu também honrarei. Agora, vocês sabem quem foi uma das netas de Eglon? O Moabita? Vamos lá, o pessoal que gosta de história bíblica. Quem foi a neta, uma das netas de Eglon, o Moabita? Ruth, exatamente Ruth. Ruth, ela se tornou judia e casou-se com Boaz, que foi nada mais, nada menos do que avô do rei Davi. Boaz teve Jessé e Jessé depois teve Davi. O rei Davi, veja, Davi Amelech, veja o nome, a enorme recompensa de Eglon. Todos os reis vieram dele, até Mashiach será um descendente de Eglon. Isso nos mostra o quanto Hashem recompensa uma pessoa que se esforça para honrá-lo. Hashem nos recompensa mesmo que façamos apenas um movimento por ele. Se alguém caminha faz um esforço para fazer uma tzedakah ou ajudar um companheiro, um amigo que está precisando de um mantimento de dinheiro, de uma palavra de atenção, de conforto, obviamente ele será recompensado. E, logicamente, o fato de vocês estarem aqui hoje estudando junto comigo, estudando, dando atenção, deixando outras coisas de lado, Hashem recompensa pelo estudo da Torá que estamos fazendo. Mas, além disso, ele recebe uma mensagem extra pelo esforço. A gente recebe uma mensagem extra pelo esforço de mesmo estarmos cansados, com uma semana cheia, lógico, preparativo para o Shabbat, mesmo assim, a gente está meio esgotado, Hashem nos recompensa com muitas brachot. Na próxima aula, queridos, vamos falar sobre o terceiro rei, Shamgar. Shamgar, o terceiro Shofet da tribo e do povo de Israel. E aí, eu abro a perguntas para os nossos amigos. Vamos lá, fiquem à vontade. Perguntas? Sei que o Midrash, ele é muito explicativo, né? Dá uma mastigada boa. Mas, enfim. Vamos
Bom, se vocês não têm perguntas sobre... Opa, Nogueira vai falar alguma coisa? Manda aí, Não, Nogueira. vamos perguntar, vamos. Bora, Mais isso, boa. animado. Vamos colocar para pensar. Ele já exemplificou tudo aí, deixou bem alinhadinho. Boa. Mas há duas razões pelas quais Deus, Hashem, ele não ordenou uma guerra contra os Moabitas. Duas. E aí, alguém quer Eu não vou tentar? responder, eu sei, mas eu não vou responder. Poxa, Gabriel, Não, poxa. deixa o pessoal lá responder aí. Eu vou dar uma dica. Isso. O descendente, digamos, não sei se é isso, o progenitor, digamos, da tribo de Moab, tinha um mérito. Eu não vou falar quem é. Aí, Nogueira, agora é contigo. Você levantou a bola, você chuta. Já dei uma dica. Essa é uma dica legal. Uma Mas bola. a outra dica também seria também pelo motivo que os moavinos eles tinham um motivo para tentar prejudicar o povo judeu. Eles tinham medo do Ben Israel, né, que roubasse as riquezas e expulsassem ali os seus pais, né, das terras, né? Então, ele sabia que no Ben Israel, não viajaria através dos pais dele, que estavam todos em perigo. Outro motivo também foi o que o Gabriel acabou de perguntar aí por último, né? Que Deus previu um certo Tzadek, né? Um justo, na verdade uma justa, né? E seria uma mulher que nasceria em Moab e seria chamado Ruth, né? Que ia ser aí ancestral do Cara, rei que Davi. coisa espetacular que é a Torá, né? E E Deus olha ordenou só. a Moshe que não prejudicasse quem? Os Moabim. É. E se sabem Resolveu que tudo. como eu falei, né, os moabitas são descendentes do Lot, do sobrinho de Avraham. Eles são fruto do incesto. Olha que coisa louca isso. E Foi é a lógico que eu não vou live entrar nisso, nós temos estudos foi sobre a- isso, mas eu não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ficar aqui até. Mas o Lot, daquela situação dele ser embriagado, de coabitar com as filhas, ele gera os reinos de Moab e de Midian, e mesmo através desse ato, digamos assim, deplorável, ainda a geração de Moab ainda tem o mérito de ser um dos precursores da linhagem real, da linhagem davídica. Fantástico. Isso é uma coisa extraordinária. Só falei isso para vocês pensarem um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte: eu sei que tem gente com vontade ou perguntas de outros temas, então eu vou dar uma interrompida na nossa gravação. A gente se encontra na próxima aula. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu.